Olá, amigos e amigas do Centro Espírita Cristo Redentor, que a paz do Mestre Jesus esteja sempre conosco. Antes de iniciarmos a reflexão do tema que me foi proposto, eu gostaria de agradecer o convite desta casa para que eu estivesse aqui falando com vocês. Esse trabalho seria realizado no Centro Espírita, mas como todos sabem, no momento de isolamento social em virtude da pandemia, do que está ocorrendo no mundo, no nosso estado, não foi possível estarmos presencialmente, mas com muita satisfação, com grata satisfação, eu venho aqui falar um pouco do tema que foi proposto a mim, falar sobre a mensagem O Amor Tudo Sofre, capítulo 32 do livro Palavras da Vida Eterna. Assim, nós vamos falar um pouquinho desta mensagem, que é uma mensagem curta, mas que traz para nós muitas reflexões importantes, principalmente neste momento em que nós estamos vivendo de pandemia. Um momento muito delicado, que tem gerado muito sofrimento no mundo, muitas aflições. As pessoas têm se deparado, principalmente neste momento de isolamento, com questões muito difíceis, íntimas, sociais, coletivas, dentro dos seus lares. Então, as pessoas, nesse momento de pandemia, estão enfrentando algumas dificuldades que elas não imaginavam que um dia pudessem enfrentar. E esta mensagem é uma mensagem que pode nos auxiliar na compreensão do que está acontecendo neste momento do mundo e também nos fortalecer em torno da ideia de que este momento não é um castigo de Deus para a humanidade. Nós que conhecemos a doutrina espírita, que temos um mínimo de conhecimento dos princípios da doutrina espírita, não podemos entender este momento como um momento de punição divina, como um momento de castigo, mas sim como um momento de grande bênção de Deus diante da humanidade, um momento de educação do nosso espírito para que possamos nos transformar e seguirmos no propósito de sermos melhores, de nos tornarmos espíritos puros. Diante das nossas imperfeições, muitas vezes não conseguimos enxergar a grandeza que é este momento de pandemia, apesar de toda a aflição, de todo o sofrimento, de todas as provas e expiações que todos nós estamos passando. Mas este é um momento crucial de educação do nosso espírito, principalmente para caminharmos rumo ao mundo de regeneração. Por quê? Porque nos leva à reflexão, porque nos leva a repensar o caminho que estamos percorrendo até este momento, tanto no âmbito individual quanto no âmbito coletivo. Então, nós temos que avaliar essa situação da pandemia como algo extremamente importante para refletirmos sobre as nossas condutas, as nossas ações diante de nós mesmos, da nossa vida e diante do outro, da coletividade, da sociedade. Como eu falei antes, a nossa mensagem para reflexão é O Amor Tudo Sofre, do livro Palavras de Vida Eterna, de Chico Xavier e Emmanuel. Mas de onde vem esta frase, título desta mensagem? Vem de uma carta de Paulo escrita aos Coríntios, é uma carta que é muito conhecida por todos, principalmente este trecho, em que vai falar sobre o amor. Em algumas traduções, vem no lugar de amor a palavra caridade, mas as duas coisas estão muito próximas, visto que a caridade, podemos pensar que é o amor em ação. Mas a ideia, que hoje nós vamos trabalhar em torno da tradução que traz o amor, visto que é o tema, o título-tema da mensagem de Chico Xavier e Emmanuel. E essa ideia está na primeira carta aos Coríntios, especificamente no capítulo 13, versículos 4 a 7. Eu vou ler o trecho para que fique mais claro para vocês. O amor é sofredor, é benigno. O amor não é invejoso. O amor não trata com leviandade, não se ensoberbece. Não se porta com indecência, não busca os seus interesses. Não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta.
Paulo, quando escrevia cartas aos seus discípulos, a ideia dele era orientar as pessoas, instruir, educar, né, esclarecer sobre alguns pontos que muitos daqueles que estavam iniciando no cristianismo, que tinham acabado de ser convertidos, tinham dúvidas de como agir, visto que a proposta do Cristo é uma proposta revolucionária. É uma proposta que para muitos de nós, ainda hoje, no século XXI, espíritos imperfeitos, ainda é muito difícil seguir. Não à toa confundimos muito dos ensinamentos do Cristo com aquilo que nós, né, sentimos e desejamos e colocamos como uma verdade do próprio Cristo quando não é. Não à toa vemos muitas confusões e interpretações equivocadas que se fazem por aí, em diversas religiões ou as pessoas de forma individual. E quando eu vi essa mensagem, o amor tudo sofre, eu fiquei pensando em como abordar, né, este tema. Porque o amor a gente fala o tempo todo, né? Nós falamos sobre o amor. Mas a nossa grande dificuldade, eu acredito, né, da grande maioria das pessoas, pelo menos pelo que nós vemos de ações no mundo, é vivenciar o amor. O amor que o Cristo nos apresentou. O amor que nos liga a Deus. O amor que nos faz transcender, né? Sair de nós mesmos, do nosso egoísmo, do nosso orgulho, para olhar pelo outro, né, para praticar a caridade, para exercitar aquilo que Jesus nos ensinou de perdão, de benevolência, de respeito ao outro, de caridade. Quando a gente fala o amor tudo sofre, a gente tem que ter um pouco de cuidado, principalmente com a ideia que traz essa palavra sofrimento, né, que Paulo trouxe na Epístola aos Coríntios e que Chico Xavier e Emmanuel vão desenvolver a ideia nesta mensagem, né, que tem como título a ideia O Amor Tudo Sofre. Por que eu trago isso? Porque algumas pessoas podem se submeter a situações completamente difíceis e adversas e que ferem a sua integridade física, psicológica, confundindo essa ideia de que o amor tudo sofre. O que nós vemos, né, no nosso cotidiano, que é muito comum, por exemplo, são mulheres que se submetem a relações abusivas, de extrema violência, porque acreditam que amar é vivenciar esse tipo de sofrimento. Até mesmo por uma construção social de uma sociedade machista, em que coloca a mulher numa condição de inferioridade, e isso elas vão carregando dentro de si e acabam por se submeter a relações violentas, né? Quando na verdade elas poderiam escolher não estar naquela relação que as machucam muito mais do que as ajudam em algo ou que lhe dão algo em retribuição. Assim também muitos daqueles que matam por amor, né? Quando na verdade o sentimento é de posse, de ciúme, de egoísmo, e muitos acreditam que é amor, que estão cuidando, protegendo aquele outro, o qual quer privar de liberdade, quer privar de ser livre para fazer o que quiser. Assim temos que ter cuidado, né, com essa ideia de sofrimento trazida na mensagem. Aqui nessa mensagem nós vamos ver, né, como a ideia de amor ainda é vista por muitos de nós de uma maneira equivocada. E aí eu vou ler alguns trechos. O noticiário terrestre reporta-se diariamente a desvarios cometidos em nome do amor. Homicídios são perpetrados publicamente. Suicídios sulcam de pranto e desolação a rota de lares esperançosos. Furto, contenda, injúria e perversidade apressam todos os dias invocando a inspiração de sentimento sublime. Ou seja, são pessoas que agem acreditando que estão cometendo essas ações equivocadas por amor. Na cabeça delas, ali é amor. Às vezes as pessoas dizem que o ciúme é cuidado, né? Que o ciúme é proteção, quando na verdade nós sabemos que é posse, é egoísmo, né? E assim, continua na mensagem de Emmanuel e Chico,
Mulheres indefesas, homens dignos, jovens promissores e infelizes crianças, em toda parte sofrem abandono e aflição sob a legenda celeste, sobre a ideia do amor. Mas diante dessa confusão que muitas pessoas fazem em torno do que é esse amor, nós vamos trazer aqui um conceito de Francisco do Espírito Santo Neto e Espírito Lourdes Catarine, presente no livro Amar Também Se Aprende. O que é amar, na verdade, né? Muitos podem se questionar. Amar é, por excelência, um estado de espírito que nos permite identificar ou reconhecer o divino que há em nós e em tudo. Só começamos a amar verdadeiramente como temos por certo que todas as coisas fazem parte da filiação divina. Ou seja, acima de tudo, Deus é amor. E toda a sua criação, tudo que existe no universo foi feito para o amor e por amor. Assim, nós temos dentro de nós latente esse sentimento maravilhoso e divino que nós precisamos desenvolver. Assim como nós desenvolvemos a nossa inteligência no decorrer das nossas reencarnações, nós também temos que desenvolver o amor. Nós reencarnamos com esse propósito, o propósito de amar. Amar a nós mesmos, amar ao próximo, para chegarmos até o amor divino, aquele amor que unia Jesus a Deus, de forma tão perfeita que Jesus era considerado o médium de Deus, porque estava numa ligação muito íntima e profunda com a divindade. Ele já alcançava Deus, Jesus já alcançava Deus, já alcançava essa ideia de amor. Tanto que a vida de Jesus foi toda amor, né? E toda a sua vida é exemplo de amor. Assim, nós estamos aqui e nós reencarnamos com esse propósito maior, de amar, ainda de uma forma, né, muito incipiente, visto que estamos passando por muitas provas e expiações, e este momento da pandemia nos mostra ainda quanto a gente precisa caminhar em torno desse exercício e dessa prática verdadeira do amor. Nós podemos nos questionar, né? A vivência do amor é apenas uma necessidade passageira para a humanidade ou algo que estamos fatalmente destinados? Eu, de certa forma, já respondi antes para vocês, né? Um pouco antes. Mas aí vem uma resposta mais clara e específica, né, e objetiva de uma explicação da questão 938 de O Livro dos Espíritos, em que uma nota explicativa de Kardec, em que ele vai falar que a natureza deu ao homem a necessidade de amar e de se sentir amado, né? Por isso, muitas pessoas e nós vivemos sempre em busca do amor, né? E nós dispensamos esse amor, seja em pessoas, sejam em animais, seja na natureza, mas a gente está sempre em busca, o ser humano está sempre em busca desse amor, mesmo que ainda seja um amor doente. Um amor doente, como nós vimos aqui no exemplo da mensagem, que daquelas pessoas que acham que estão amando, mas na verdade elas não têm o sentimento de amor pleno, né, verdadeiro, ensinado pelo Cristo, mas há um amor ainda muito incipiente. Então, a natureza deu ao homem essa necessidade de amar, segundo nos traz Kardec no Livro dos Espíritos, e de se sentir amado. Um dos maiores prazeres que lhe sejam concedidos sobre a terra é o de reencontrar corações que simpatizam com o seu, o que lhe dá as premissas de uma felicidade que lhe está reservada no mundo dos espíritos perfeitos, onde tudo é amor e benevolência. Ou seja, o pouco de amor que nós experienciamos, né, mesmo que ainda um amor meio doente, meio capenga, né, um tanto difícil, essa sensação de alegria, bem-estar e prazer que nós sentimos, mesmo que nesse amor ainda meio errado que nós temos e nós sentimos, mas isso já nos dá uma ideia do que é o amor que nós podemos e poderemos vivenciar, né, no futuro, numa vida futura. Assim, com esse amor que os espíritos perfeitos já têm compreensão e sentem, né? E principalmente no mundo dos espíritos perfeitos, onde tudo é amor e benevolência, que é o mundo em que nós estamos lutando e batalhando para chegar,
né, dentro da nossa caminhada evolutiva. E muitos desses equívocos que ainda cometemos em nome do amor se dá por algo que Leon Denis traz para a gente, diz no Problema do Ser, do Destino e da Dor, o livro, em que ele tem um capítulo que fala só sobre o amor. Ele vai dizer que o amor reveste formas infinitas, desde as mais vulgares às mais sublimes, né? Porque o amor é um princípio da vida universal, que proporciona à alma, em suas mais altas e puras manifestações, essa intensidade de radiação que aquece, vivifica tudo o que nos rodeia. É por ele que a alma se sente estreitamente ligada ao poder divino. É o foco ardente de toda a vida, de todo o amor, né? Então, nós vemos que, às vezes, as pessoas confundem essa ideia de amor, né? Principalmente aquele amor em que Jesus veio exemplificar, por conta dessas formas infinitas em que o amor pode se manifestar. Porque até aquelas pessoas que a gente acredita que não tem dentro de si o amor, ali há, sim, o amor por alguém, por um ente querido, por um objeto, né? E como no próprio Evangelho, né, segundo o Espiritismo, no capítulo 11, tem dizendo que até o homem mais vil, mais abjeto e criminoso, há dentro dele ali, né, latente o amor, visto que foram criados por Deus. Se foram criados por Deus, né, tem esse amor latente dentro de si, ainda não desenvolvido, ainda não trabalhado, ainda não refletido, ainda um amor muito egoísta, muito para si, mas ali há o amor, né? Já que esse amor é de essência divina, né? Então, mesmo que ele tenha atitudes extremamente contrárias ao amor, um dia ele irá despertar para o amor. E assim é o que nós às vezes falamos, né, no ditado popular: se não aprende pelo amor, aprende pela dor. É aí que vem a funcionalidade da dor, né? Como educação, a dor funciona como educação para o espírito. E esse momento que nós estamos vivenciando, como eu falei no início, é um momento justamente de educação do nosso espírito. Nós não conseguimos, através do amor, vencer as nossas imperfeições, né? Olhar para o próximo, olhar para o outro, ter caridade, e aí vem a dor como um processo de educação para que a gente aprenda a amar, né? A convivência no isolamento com os nossos familiares é uma grande oportunidade de aprendermos a amar, principalmente aqueles familiares mais difíceis para nós, né? O afastamento das pessoas que nós gostamos nos mostra a importância de nós darmos mais atenção a essas pessoas. Muitas vezes no dia a dia, no corre-corre, nós não damos a atenção devida, né? Deixamos de dar a atenção devida a essas pessoas. Então, o isolamento fez com que nós começássemos a pensar e refletir se realmente estamos amando, se realmente estamos agindo de uma maneira correta, de uma maneira humana, de uma maneira solidária com o outro. Por quê? Porque a falta, a dor fez com que nós parássemos para refletir a nossa caminhada, tudo que estávamos vivenciando e talvez não tivéssemos dando o valor que nós deveríamos dar. Assim, esse momento da pandemia é um momento de dor, mas um momento, sim, de nós tomarmos consciência da importância do amor. É esse o momento de reflexão, de começarmos a refletir e avaliarmos em nossas vidas onde estão os pontos em que devemos melhorar, onde nós devemos nos modificar para tornar este mundo um mundo melhor. E no livro Nosso Lar também tem uma personagem, Laura, mãe de Lísias, que vai explicar a André Luiz sobre o amor, nos dizendo que o amor é o alimento das nossas almas. Para você ver que todos nós precisamos do amor para nos sentir plenos, para nos sentir revigorados, principalmente diante das dificuldades que nós enfrentamos. E aí a personagem diz assim: nosso irmão talvez ignore
que o maior sustentáculo das criaturas é justamente o amor. A personagem falando para André Luiz. A alma em si apenas se nutre de amor. Quanto mais nos elevamos no plano evolutivo da criação, mais extensamente conheceremos essa verdade. Então, quanto mais avançamos moralmente, vamos entender que o amor é a base de tudo e que o amor é o remédio para todos os males. A personagem ainda continua falando sobre o amor e ela vai lembrar o ensinamento de Jesus, quando ele diz: amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. E a personagem ela vai dissertar sobre essa ideia dizendo: aconselhava-nos igualmente a nos alimentarmos uns aos outros no campo da fraternidade e da simpatia. O homem encarnado saberá mais tarde que a conversação amiga, o gesto afetuoso, a bondade recíproca, a confiança mútua, a luz da compreensão, o interesse fraternal, patrimônios que se derivam naturalmente do amor profundo, constituem sólidos alimentos para a vida em si. Então, nós estamos falando aqui de grandes sacrifícios, né? Olha o exemplo que a personagem do livro Nosso Lar trouxe ao explicar a André Luiz a ideia de amor como alimento das almas. Ela está falando de coisas simples do nosso dia a dia, mas que muitas vezes ignoramos, que deixamos de lado ou que fazemos de uma forma completamente errada. É uma conversação amiga, é ouvir o outro que está necessitado, que às vezes quer conversar e a gente diz que não tem tempo. É um gesto afetuoso, aquela ideia que a gente sempre vê na rua, né? Que algumas placas de gentileza gera gentileza. Né? Então são coisas pequenas, mas bastante significativas e que fazem a diferença na vida das pessoas. Às vezes a gente acha que um gesto nosso pequeno, que para nós é bobagem, não faz diferença na vida do outro, mas faz uma diferença enorme. Às vezes é um sorriso que damos a uma pessoa que está num estado grave de depressão e que ela não esperava. É uma ligação que fazemos de alguém que não esperava, estava sozinho e não esperava. Então são gestos pequenos, mas muito importantes. É a bondade recíproca, né? Dar atenção, retribuir aquilo que o outro nos dá com gratidão, não com obrigação de devolver aquilo que o outro nos dá, mas com gratidão, reconhecimento daquilo que o outro fez por nós, né? A confiança mútua, né? Mostrar ao outro quanto a gente confia, enquanto a gente também quer que o outro confie em nós, através de atitudes positivas, através de atitudes de respeito, de amor, né? A luz da compreensão, o interesse fraternal em relação ao outro. Então são coisas pequenas, mas bastante significativas e que vão fortalecendo e solidificando o amor dentro de nós. E aí, e como diz na mensagem, retornando à mensagem, né, do livro Nosso Lar, que diz assim, que são patrimônios, pequenas coisas que se tornam patrimônios e se derivam naturalmente do amor profundo. Daí constituem sólidos alimentos para a nossa vida. Então, pequenas ações do cotidiano serão significativas para a gente fortalecer esse amor dentro de nós. Daí, a gente pensar nesse o amor tudo sofre, né? Não necessariamente vamos pensar naqueles sofrimentos, né, grandes, assim como Cristo passou por nós, né, a crucificação do Cristo, mas pequenas ações que precisamos fazer de sacrifício do nosso orgulho, do nosso egoísmo, né, a necessidade do perdão. Então, são pequenos sacrifícios, renúncias, para que a gente possa solidificar o amor dentro de nós. Mas que sofrimento é esse? Né? Que sofrimento é esse que temos que passar? Quando eu comecei a refletir sobre essa ideia do sofrimento relacionado ao amor, para que a gente não caísse, como já trouxe anteriormente, em equívocos de que nós precisamos sofrer para amar, me lembrei muito de uma passagem da vida de Irmã Dulce, quando ela vai pedir ajuda, dinheiro a um comerciante, e esse comerciante simplesmente cospe na mão dela. E Irmã Dulce, por muito amar aqueles a quem ela socorria, por ter a certeza da sua missão,
ela simplesmente bota a outra mão e diz, né, esse cuspe foi para mim, mas agora eu quero, eu desejo os donativos, o dinheiro para ajudar as pessoas que precisam. Olha a grandeza. Aí eu vejo um grande exemplo de amor tudo sofre, mas um amor consciente. Um amor já muito mais próximo daquele amor exemplificado pelo Cristo. Ela poderia, ao ter à sua mão um cuspe, né, ela poderia, depois da agressividade do comerciante, se revoltar, né, xingá-lo, devolver a ele toda a agressividade que ele estava dando a ela e também esquecer até daqueles que estavam precisando da ajuda dela. Mas o amor que ela sentia pelas pessoas que ela ajudava era muito maior do que aquela agressão que vinha até ela. Então ela estava sofrendo aquela agressão e sofreu muitas outras agressões, passou por muitas dificuldades, mas o amor que tinha dentro dela era muito maior para se prender a sentimentos egoístas e orgulhosos que poderiam impedi-la de avançar na sua missão e na sua caminhada em auxílio do próximo, em auxílio daqueles que dependiam dela. Daí eu vejo um grande exemplo de o amor tudo sofre, sem uma visão sádica que algumas pessoas têm relacionadas ao amor. Esse amor tudo sofre trazido por Paulo em sua epístola, acho que está muito bem exemplificado nessa atitude de irmã Dulce e principalmente naquele que Paulo seguia e tinha como exemplo, que é Jesus. Jesus sofreu todo tipo de humilhação, Jesus sofreu todo tipo de atrocidades que um ser humano poderia sofrer, né? Culminando na crucificação, na tortura. Jesus sofreu tudo isso e ainda assim continuou nos amando e nos ama até hoje. Mas o amor, para que ele seja genuíno, divino, ele não pode ficar só nas palavras, só na contemplação. Ele tem que ser ação também. Assim, o genuíno amor, ele não é somente o sentimento, mas sobretudo a ação. A ação diante da vida, a ação diante das pessoas, a ação diante da natureza, no sentido de preservar, de cuidar, né, de respeitar. E o Espírito André Luiz narra em Nosso Lar que o verdadeiro amor, para transbordar em benefícios, precisa trabalhar sempre. Daí a necessidade do trabalho, daí a necessidade da caridade, o lema da doutrina espírita, né, que fora da caridade não há salvação. Não é fora da doutrina espírita ou de qualquer outra religião, é fora da caridade. A caridade por quê? Porque é esse amor em ação. É o exercício do amor, é o exercício de sair de mim e olhar para o próximo, para a necessidade do próximo, e não só a minha. Sair do meu umbigo, né, do meu egoísmo, do meu orgulho, e entender que o outro, assim como eu, também tem dificuldades, tem limitações, precisa de auxílio, precisa ser respeitado. Assim, quando nós colocamos o amor em ação, estamos praticando a verdadeira caridade, a caridade ensinada pelo Cristo. E assim, quando nós não exercitamos esse amor, estamos fugindo das leis divinas, estamos fugindo das leis de Deus, estamos indo de encontro às leis de Deus. E quando nós vamos de encontro à lei de Deus, nós geramos sofrimentos em nós mesmos. E Joana de Ângeles, no livro Amor, Imbatível Amor, ela vai nos trazer a ideia de que nós ainda sofremos, né, e nos permitimos ainda muitos transtornos psicológicos, simplesmente porque nós não nos decidimos pelo amor. Somente quando nós nos libertarmos do ego, pouco a pouco nós vamos conseguir desenvolver esse sentido de amor e solidariedade dentro da gente, né, em relação ao próximo, em relação à vida. Por isso que nós, para amarmos, precisamos, né, decidir pelo amor, porque há pessoas que decidem pelo ódio, né? Então ninguém nasce odiando ninguém.
Mas as pessoas vão construindo o sentimento de ódio, de preconceito dentro de si. Às vezes as crianças são criadas em ambientes extremamente preconceituosos, que as pessoas trazem, né, e ensinam as crianças a odiarem, a terem preconceito, e elas vão crescendo com isso e se tornando adultos doentes, né, feridos. Assim, como muitas pessoas aprendem a odiar desde cedo pela própria criação, nós devemos e precisamos aprender a amar, né? Porque o amor é exatamente esse exercício, né, diário, cotidiano, nas pequenas coisas, para que nós possamos alcançar grandes coisas, né, enquanto espíritos em desenvolvimento e em evolução. Assim, precisamos nos resolvermos pelo amor, como diz Joana de Ângeles, para que esse amor comece a viger em tudo na nossa vida, em todas as nossas atitudes, em todas as nossas ações, palavras e pensamentos. Mas é um amor que sente alegria e contentamento, né, mesmo diante de grandes provas e expiações. E aí tem aqui na mensagem, né, de o amor tudo sofre. O amor, longe disso, sabe rejubilar-se com a alegria dos corações amados, esposando-lhes, ou seja, abraçando, né, as lições e dificuldades, as dores e os compromissos. É a renúncia, é a abnegação, né, o saber esperar o tempo do outro. Então, é esse tipo de amor tudo sofre, né, aquele amor exemplificado pelo Cristo, que nós devemos trazer para as nossas vidas. É o amor que sofre porque compreende. É o amor que sofre porque entende as imperfeições do outro. É o amor que sofre porque entende o tempo do outro. É o amor que sofre porque renuncia. E assim, como nos diz Leon Denis, no livro Problema do Ser e do Destino da Dor, mais uma vez, de grau em grau, sobre a influência e radiação do amor, a alma assim se desenvolver-se-á e engrandecerá lentamente o que nela era senão paixão, desejo carnal, e se há depurando, transformando num sentimento nobre e desinteressado. A afeição a um só ou alguns converter-se-á na afeição a todos, à família, à pátria, à humanidade. E a alma adquirirá a plenitude de seu desenvolvimento quando for capaz de compreender a vida celeste, que é todo amor, e a participar dela. Assim, nós estamos aqui na Terra para expandir esse amor que há dentro de nós. E não podemos esquecer que diante de qualquer situação, diante de qualquer prova ou expiação, é necessário amar. Essa foi a proposta do Cristo. E nós não podemos fugir dela, porque se fugimos dessa proposta de Jesus, nós geramos mais sofrimentos para nós mesmos. Muito obrigada a todos, que Jesus abençoe, que possamos passar por essa situação difícil da pandemia com serenidade, com paz, com confiança na divindade, em Deus e na certeza de que Ele quer sempre o melhor para todos nós. Muita paz e muito obrigada.